A gente vai falar sobre, né, existem diaristas incríveis, patroas incríveis, existem diaristas abusadas e patroas também abusadas, né? Eu já vivenciei tanta coisa nesses 13 anos. Hoje em dia eu trabalho com com umas patroas maravilhosas. Não tenho absolutamente nada do que reclamar. Mas para chegar até aqui, até onde eu tô hoje, foi um processo. E não foi um processo fácil, sabe? Foi um processo difícil, foi onde exigiu muito de mim, do meu psicológico, da minha postura, de como eu aprendi a ter postura, a me impor com o passar dos anos, assim, sabe? Com o passar dos tempos, a dizer não para algumas coisas, a parar de aceitar tudo, a parar de, ai, só porque me pagavam para limpar a casa delas, eu tinha que fazer tudo, dar conta de fazer tudo em 8 horas, sabe? Ou às vezes até mais, né? Às vezes em 9, às vezes em 10. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Eu lá no começo, quando eu comecei a trabalhar como diarista, lá no começo das minhas diárias, eu lavava, passava, gente, eu cozinhava, tá? Eu lavava, passava, cozinhava, limpava, organizava, eu fazia tudo isso e assim, era coisa assim que parecia que, meu Deus, não tinha fim. Sério, literalmente, gente, não tinha fim, sabe? É, eu ganhava automaticamente de grande parte, né? Eu comia o que tinha assim na residência. Geralmente meus patrões não estavam em casa, então, mas eu comia o que tinha, ou às vezes eu levava o meu almoço também se não tinha. Porque tem gente que não faz almoço, que não come em casa, então aí não tem nada, e aí eu acabava levando o meu, tudo certo. Parava ali para comer coisa rápida e tal, né? Tinha água assim à minha disposição, né? Geralmente me sentia assim à vontade em algumas casas. Em outras, às vezes, eu mal e mal tinha uma água para tomar, sabe? Se eu não levasse a minha, sabe? Então era assim complicado. E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo a me comportar. Eu fui aprendendo a dizer não. Tinha casas assim, a gente que eu trabalhava, né? Jamais citarei nomes aqui no canal, né? Em qualquer outra plataforma, mas assim, ó, tinha casas que eu trabalhava, tá? Que as pessoas elas iam viajar na sexta-feira e eu ia lá, por exemplo, na terça, tá? E tinha a louça da sexta-feira lá na pia para eu lavar ainda, sabe? Esse era um momento muito crítico, assim, pra mim, muito tenso, porque, tipo, acabava dando bicho, dando larva, tinha mosca, sabe? Tava fedido, muito fedido, catinguento, porque, né, imagina resto de comida e tal. As pessoas, às vezes, não têm noção, tá? Eu acho que elas pensam assim, ó, a Gabi vem na terça-feira, ela limpa, vambora, deixa assim, vambora, a Gabi, quando ela vem terça-feira, ela limpa. As pessoas não têm noção do quanto isso gera desconforto pra gente que tá ali fazendo o serviço. Por mais que seja o nosso trabalho, limpar e organizar, tem coisas que é de desrespeito, sabe? Eu via como desrespeito. Mas na época, eu ainda não sabia me posicionar, e eu ainda não tinha, como é que eu posso dizer? Condições de escolher com quem eu queria trabalhar, sabe? Eu ainda não tinha essa autonomia, esse poder, uma estabilidade financeira de escolher aonde eu queria trabalhar. Hoje em dia, eu tenho minha carteira tá fechada, né? A minha semana é uma semana fechada, minha carteira de clientes é uma fechada, não tenho espaço para outras. Mas hoje em dia, se alguém me chamasse para fazer uma diária, eu primeiro vou visitar a casa do cliente, tá? Aí eu até faço, se não dá tempo de visitar antes, só lá no dia agendado, eu vou lá, faço o meu serviço, né? Entrego o combinado, porque aí eu combino com o cliente. Eu falo assim, o que tu queres? Isso, aquilo. Se ele já vem com muita... Ó, não vai dar tempo. Vou fazer isso, aquilo, depois a gente vai conversando. Mas se no final do expediente eu não quiser ficar, eu não volto. Hoje em dia, né? Nem sempre foi assim, mas hoje em dia, se eu achar que não é uma casa adequada para mim, que é um cliente que não entende o que é uma diarista, tá? Se é um cliente que não entende, que não compreende isso, e é um cliente que não me trata bem, sabe? Me tratar bem, que eu digo assim, a gente não é botar um tapete vermelho para diarista, tá? Mas é o mínimo do respeito, né? Um bom dia, tudo bem? Como é que tá? Como é que tu trabalha? O que tu gosta? Se tem algum produto específico que tu gosta de usar, fica à vontade para um cafezinho.
Isso é o tratar bem, é desse tratar bem que eu falo, sabe? Não é de, ai, não, senta aqui com nós, vamos comer com nós, vamos tomar café, vamos bater papo. Não, né? Eu sei o meu lugar. Toda diarista tem que saber o seu lugar, né? Mas aí, por exemplo, se é uma casa que eu não volto, eu pego meu dinheiro no final do dia e aí ele fala, até a próxima. Eu disse, não, a próxima, infelizmente, não vai dar pra mim, né? Não, eu vou ver na minha agenda e tal, mas eu não vou voltar. Ponto. Mas antigamente, há uns anos atrás, eu não podia fazer isso. Eu voltava. Eu voltava porque eu precisava do trabalho, eu precisava do dinheiro e eu não tinha opção. Então eu acabava voltando e acabava me sujeitando a milhões de coisas que hoje em dia, assim, quando eu conto, assim, as pessoas não acreditam. Por exemplo, hoje eu trabalhei em casa que, gente, essa casa foi uma casa que me marcou muito. Num condomínio muito luxuoso aqui na minha cidade. Eu fui para cobrir uma diarista que estava afastada. Ela entrou em. Fui fazer uma cirurgia e aí eu fui para cobrir ela. Eu acho que ia cobrir ela por uns 6 meses a princípio. Aí eu aceitei, né? Porque eu tava precisando. Eu falei, não, eu vou indo, né? Vai que depois ela não volta, enfim, né? Vou indo. Tá, eu fui. Naquela época eu ainda não podia escolher os meus clientes. Eu ainda não tava nesse patamar. Hoje em dia eu já posso. Mas naquela época eu não podia. Aí eu fui. Gente, eu fiquei com tanta assim. Eu ia trabalhar com raiva naquela casa. Mas eu entregava o meu trabalho, mas assim, ó, eu ia com muita raiva. Mas muita raiva mesmo, porque assim, ó, quando chegava a hora do almoço, eu levava o meu almoço. Ela não fornecia. Ela dizia, não, tu tem que trazer o teu almoço, beleza, eu levava o meu almoço. Não tinha problema. Sabe? Eu levava o meu almoço, mas eu não levava café, porque na época eu ia de ônibus, tem que levar garrafa de café, isso, aquilo. É muita coisa, né? Mais a minha roupa do trabalho, então era muita coisa. Então eu acabava não levando café, eu levava só o meu almoço, que era um potinho, pra eu me almoçar ali, uma coisa prática, né? E eu, às vezes frio, independentemente do tempo, né? Um cafezinho, né? Dá um gás, né? E eu levava uma garrafinha de água que eu ficava enchendo lá com a água da torneira que tinha disponível lá pra mim. Mas eu lembro que quando chegava a hora do almoço, eles iam almoçar no quarto. Eles não comiam nem na mesa da cozinha, nem na mesa da sala de jantar, que era ali onde eu estava limpando. Eles iam almoçar no quarto. E nem tinha mesa naquele quarto. Eles sentavam, sei lá, no chão, em cima da cama, não sei como é que eles faziam. Era um casal e 2 crianças. 2 crianças, por sinal, que nem bom dia nem boa tarde me davam. Mas, enfim, né? Eu tava lá para trabalhar, não para julgar, né? Mas a gente sente. A gente se sente. Né? A gente fica com sentimentos assim, pô, gente, o que será que eu sou? Como é que será que eles me vejam? Que tipo de crianças que esses filhos deles iam se tornar, né? Porque qual era? Tudo bem não querer me oferecer o almoço, eu levava o meu. Tudo bem não, né, não sentar na mesa comigo ou perto de mim. Tá tudo certo, né? Mas podiam almoçar na sala de jantar, enfim, lá na mesa. Não precisava comer escondido lá no quarto, sabe? Eu tava ali fazendo o meu trabalho, eles não iam me atrapalhar, eu também não ia atrapalhar eles. Mas essa foi uma casa que me marcou muito, assim, sabe? Eu fiquei assim, ó, por semanas, assim, pensando. Todo dia que chegava o dia de ir naquela casa, como eu não tinha opção ainda de escolher, eu ia porque eu precisava do dinheiro, eu ficava assim, ai, meu Deus, aquela casa, porque, sabe, onde tu é tratada como se tu fosse um nada, onde a pessoa nem te vê. E eu ficava pensando assim, meu Deus, gente, eu limpo o quarto dela, eu limpo o banheiro dela, eu limpo a bancada ali onde ela guarda os itens pessoais de higiene dela, sabe, organizo o quarto dos filhos dela. E eles viam a gente como se a gente fosse um nada, assim. Foi uma casa que me marcou muito. Eu tenho outras também que me marcaram muito, mas eu vou trazendo aos poucos, assim, a minha história, assim, sabe? E aí o intuito do canal aqui, né, que eu vou começar a fazer entrevista com as minhas patroas, já tenho algumas agendadas, né, e tô correndo atrás, ainda tô estudando e tô bolando uma coisa bem bacana, assim, vai ser justamente falar sobre isso, sabe? Sobre essa troca entre diarista e patroa, assim, sabe? Eu como diarista, né, e as patroas atualmente que eu trabalho, eu sei que elas me enxergam, sabe? E eu enxergo elas como as melhores patroas do mundo, porque, como eu falei, não quero ser melhor amiga, não preciso ser melhor amiga da minha patroa. Não preciso ser a best friends dela. Dizer assim, ai, querida, tudo bem? Dá beijo, dá abraço, dá, sabe? Não, eu chego na casa das minhas patroas hoje, bom dia, dona... Eu, por exemplo, né? Da dona Sônia. A dona Sônia, vocês vão me ouvir falar muito dela aqui, ela é muito querida. Mas eu falo, bom dia, dona Sônia, sabe? E eu tô sempre com um sorriso no rosto, ela sabe que eu sempre trabalho muito feliz, muito alegre. Mas é assim, ó, ela tá sempre na correria.
Mas assim, ó, eu dou um bom dia pra ela, eu sou bem retribuída, eu dou um bom dia pro marido dela, eu sou super retribuída pros filhos, sabe? E sou super retribuída. Só no bom dia já vale o dia, sabe? Eu faço uma pausinha ali pro café 9 horas, fico ali uns 10, 15 minutos, olha, às vezes até 20, dependendo de como tá o dia, tá? Tomo meu cafezinho sossegado. Se ela tá em casa, ela toma o café dela junto comigo, às vezes a gente senta na mesa e troca uma conversa, uma coisa rápida. Se eles não estão, eu também tomo meu café mesmo assim, tá tudo certo, sabe? Mas tu se sente bem acolhida, sabe? É diferente. Mesmo quando a patroa não tá, às vezes só o fato de tu dizer assim, ó, pra fulana, ai, ó, eu trabalho o dia todo, tô fora o dia inteiro, mas assim, ó, fica à vontade pra fazer uma pausa de uns 10 minutos e tomar um cafezinho, né? Toma um cafezinho, se não toma um cafezinho, toma um chazinho, tá ali, fica à vontade e tal, né? Eu tenho certeza que a tua diarista, no caso, eu já me sinto super valorizada, mas se tu fizer isso com a tua diarista, aquela que vai na tua casa fixo, que presta um serviço bacana pra ti, ela vai entregar mais. Ela vai se sentir enxergada, sabe? Isso é essencial, gente, hoje em dia. As pessoas que trabalham ali na casa da gente têm que ser as mais bem tratadas, porque elas cuidam da nossa intimidade, elas sabem da nossa intimidade, sabe? Então, é uma troca que tem que existir, né? Mas a diarista também tem que oferecer um bom trabalho, tem que saber se colocar no lugar dela, não pode ser uma diarista folgada e abusada, porque tem diarista que é folgada e abusada. E muita gente que tá aqui me assistindo ou que vai ver esse vídeo pode me falar isso. Tem diaristas que são terríveis, que são péssimas, mas tem outras que são extraordinárias. E quando a diarista extraordinária encontra a patroa extraordinária, isso vira uma coisa extraordinária, sabe? Gente, no próximo vídeo eu vou trazer aqui mais conteúdo para vocês e assim vai indo aos pouquinhos. Me segue aqui, me acompanha, tá? Me acompanha nas redes sociais também, Café Entre Diarista e Patroa, lá no Instagram, tá? Que vai ter muito conteúdo legal. Tchau, galera!